Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar direto com a atividade, porque a semana 4 nós vamos fazer as explicações no meio da atividade em si. Bom, a semana 4 está falando sobre os povos indígenas que viviam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Então, são aqueles povos que viveram ao mesmo tempo que os maias que foram discutidos na semana anterior, os maias, os incas, os astecas, né? Bom, aí o PET traz um mapa, que é esse mapa aí no cantinho. Só que esse mapa, o endereço de acesso a ele não está o endereço certo. Ele não sai esse mapa. E esse mapa aí, que é um print da tela, ele é um mapa que não tá bom. Então eu selecionei outro para a gente responder, que é esse daqui, ó. O que acontece com esse mapa? Esse mapa traz as famílias e os troncos linguísticos. O que isso significa? Significa que esses povos eles eram bastante diferentes, havia uma diversidade enorme. Só que eles tinham uma raiz linguística, tinham línguas que eram do mesmo tronco, que eram parecidas, com os mesmos sons, talvez algumas palavras, os fonemas. Bom, a primeira pergunta é: quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro? Considerando então um mapa, esse bonitão aí que eu coloquei, são os povos Tupi-Guarani, Gê, Arawak, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros. Pediu para pesquisar no livro didático ou na internet informação a respeito desses povos. Bom, essa pergunta ela é muito ampla, né? O que a gente pode colocar então? Havia uma grande diversidade entre esses povos. Grande parte deles eram caçadores e agricultores. Então, eles caçavam, pescavam, mas eles também tinham agricultura, principalmente da mandioca. Eles viviam, eram tribos seminômades. Como assim? Eles paravam no lugar, construíam a sua tribo, mas não necessariamente viveriam ali. Essa tribo poderia modificar de lugar, de acordo tanto pelas condições climáticas, quanto pelas condições de pesca, de caça e da agricultura, né? Bom, quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro? Aí tem outros também. Por exemplo, os tupinambás, que ficaram bastante famosos nos escritos dos portugueses por serem bastante arredio, eles serem bastante guerreiros em relação ao domínio português. Quais povos ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas? Se a gente olha lá no mapinha, ó, Minas tem 3 faixas de cores: amarelo, laranjinha e verde. Então, são os povos dos grupos G, Tupi-Guarani e outros. Pesquise na história das sociedades e descubra quais povos indígenas habitavam seu território. Bom, esse vídeo ele é feito originalmente para os meus alunos da Escola Estadual Henrique Galvão, que fica em Divinópolis. Então, vou colocar a resposta para Divinópolis, era povoada pelos índios candidés, e quem é da cidade vai ver que tem várias coisas na cidade com esse nome, Candidés. Mas se esse vídeo chegar para alguém que não é da cidade, e tem chegado porque vários amigos têm compartilhado, tem um mapa aí em cima em que você pode tentar encontrar tribos indígenas que vivem hoje em Minas, perto aí da sua cidade. Bem, a atividade da semana 2, ela está trazendo uma discussão sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara. E aí está pedindo para observar uma imagem, que é essa imagem, é uma imagem bem famosa, e está pedindo para observar essa imagem e responder as questões, né? Bom, qual o nome se dá a esse tipo de registro? Esse registro que está representado aí é uma pintura rupestre, uma arte rupestre, né? Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Essa pintura não dá para a gente ver direitinho do que ela é feita, mas os materiais que os homens pré-históricos utilizavam eram recursos naturais, então tintas naturais, como o sangue de animais, folhas, frutos amassados, que eram transformados em tinta e raspados
nas paredes, né, nas rochas. Há também registros rupestres que são apenas quebrados, então não há tinta, apenas o desenho que foi contornado. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? Bom, ela nos diz muito do povoamento da América. Ela nos diz que o povoamento da América foi bem antigo e que ela nos fala também dos hábitos dos primeiros povoadores, porque a imagem, e se a gente observa com calma, ela representa uma caçada. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos habitantes que habitavam o continente da América? Sim, é possível observar, né? Então, mudando a imagem um pouquinho lá para cima, é possível dizer que eram povos caçadores. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Os povos da Mesopotâmia foram discutidos lá na semana 2. São aqueles povos dos babilônios, os sumérios. Se a gente para e relembra um pouco, aqueles povos eram povos urbanos que já tinham desenvolvido uma sociedade complexificada. Significa que que os povos que viviam aqui eram inferiores? De forma nenhuma. As condições ambientais, as condições que eram dadas a eles eram diferentes, eram povos diferentes. Então, além do material, no Brasil os povos registram hábitos de caçada e de vida nômade, enquanto os registros da Mesopotâmia são de vida urbana e sedentária. Bem, a atividade 3 da semana 4 traz uma discussão sobre os grupos nômades que viviam no Brasil bem antes dos grupos da atividade anterior. São grupos que estavam aqui no período pré-histórico. E aí o PET traz uma imagem, que é a representação ampliada é essa que está aparecendo aí, de um sambaqui. Olhando assim, parece que o sambaqui é nada. Então vamos descobrir um pouco mais o que é o sambaqui. Bom, tá aqui uma representação em infográfico, um gráfico do que era o sambaqui. Observem que há muito mais do que apenas um monte de conchas. Vamos entender melhor. Primeiro, o sambaqui é uma estrutura, um vestígio arqueológico de mais ou menos 10 mil anos atrás. É um vestígio de povos nômades que se fixaram, viviam pela beira-mar. Então, especificamente no litoral. Do que é feito essa construção? Essa construção reúne, então, tudo de vivência desses povos. Os restos de animais marinhos, peixes, tubarões, ananã, tudo que eles usavam para buscar esse alimento na água e também os restos da comida, conchas, moluscos. Aqui tem uma imagem específica de bem perto desse sambaqui. Tem aí restos de conchas, de mariscos. E para que esse sambaqui ele foi construído? Bom, há muitas hipóteses, mas percebe-se que cada comunidade construía para atender alguma coisa, alguma necessidade, né? E que o sambaqui poderia aumentar de acordo com a função, se tornando até um mirante para observar além mar, né? O beira-mar para lá. Mas há algumas coisas interessantes quando se observa o sambaqui que dão uma importância maior para esse vestígio, né? Principalmente que é um espaço em que há também corpos enterrados, covas. E essas covas, esses corpos enterrados, eles não estão jogados, eles estão enterrados. Isso significa que há um ritual em relação à morte. E o homem, então, esse homem que vivia no Sambaqui, ele já pensava, ele já refletia sobre os rituais de morte. E se reflete sobre a morte, reflete-se sobre o sentido da vida também. Então, é bastante importante para a gente compreender a construção dos povos que viviam no Brasil antes, né? Bom, o que se observa? Observa-se que havia um ritual, como está sendo representado aqui. Então, há toras contornando um túmulo, o corpo não está apenas colocado naquele lugar. Ao final,
era feito uma fogueira ritualística, então havia um ritual de luto. E como que isso foi descoberto? Como que isso foi pensado? Bom, primeiro, há registros como esse aí, que é de 2006, de restos de carvão. Esse carvão pode ser analisado e verificado de que época que ele é. E há também registros de corpos, esses corpos podem ser analisados e verificados a épocas de que eles são. Bom, agora vamos passar para a atividade. Voltando para a atividade, a número 1, o que você observa na imagem? Bom, olhando só essa imagem, eu não sei dizer que ela é um sambaqui, eu sei dizer só que ela é um monte com areia e vegetação, é isso. A2, pesquise um livro didático na internet e descubra a função dos sambaquis. Como a gente viu antes, tinham funções de manutenção do território, então tanto de retirar aqueles excessos, o resto do marisco, o resto do peixe e jogar, quanto tinha funções ritualísticas. Olhando para o mapa da imagem 2, o que mapa é esse? É esse mapa aqui do cantinho. Olhando para ele, quais regiões estão os sambaquis? São esses triângulozinhos vermelhos. Então, são regiões litorâneas do centro-sul do Brasil. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a presença no litoral? A pergunta é: por que os sambaquis estão no litoral? Ora, porque a região favorecia a pesca e assim favorecia a alimentação. O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Os sambaquis são vestígios dos hábitos alimentares, do domínio do território e dos rituais dos primeiros habitantes do território onde hoje é o Brasil. Terminamos, acabou o PET 3. Parabéns para quem conseguiu fazer tudo, principalmente na data. E usem os vídeos para construir as respostas, caso vocês tenham deixado algumas das semanas para trás. É isso.